Senhor Jesus, Deus nosso Pai, vós nos ofereceste a oportunidade tão singular de levarmos o Livro dos Espíritos aos nossos amados alunos. E que neste ano será estudado sequencialmente a partir do capítulo 1, parte 1, que é das causas primárias, e o capítulo 1 de Deus. Aí nós seguiremos o Livro dos Espíritos. Mas, ainda introdutoriamente, algumas coisas surpreendentes a serem ditas. Por isso eu vos agradeço o privilégio de tomar conhecimento desses fatos. E peço que os bons espíritos, sobretudo o professor Kardec e os espíritos da codificação, os espíritos superiores, nos atendam nesse momento, nos dando assim condições inspiradas de podermos espelhar com fidelidade o pensamento daqueles que motivaram e foram os responsáveis pelo conteúdo do Livro dos Espíritos. Assim, Senhor Jesus, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por aberto o nosso curso no dia 6 de fevereiro do ano 2012, pela graça de Deus. Que os bons espíritos estejam conosco, que se forme uma cúpula aqui muito forte de espíritos ligados à doutrina e que nos dê imagem aos alunos e a próprios espíritos aqui presentes que querem estudar também, de que hoje nós começamos uma nova etapa no nosso curso. Estão, pois, abertos trabalhos em nome de Deus e em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos começar com... Fábio, vamos lá? O título é Alma Mater. Alma Mater é alma mãe, tá? Alma mãe da doutrina espírita. Esse trabalho, ele começa com agradecimento ao Herculano Pires, porque foi em cima do Herculano Pires, de uma introdução que ele fez ao Livro dos Espíritos, na edição comemorativa do centenário de publicação do livro. Isso foi no ano de 1957, quando fez 100 anos, que ele fez essa introdução. Então essa introdução é que deu, vamos dizer, a linha de pensamento que nós nos apropriamos, mas referenciamos a ele. Não é nossa, né? A linha de pensamento deles. Mas em parte acrescentamos, outra parte suprimimos os textos. Alguns copiamos ipsis literis, não tem problema. Mas a Herculano Pires, nós renovamos o nosso agradecimento por tudo que ele fez como espírito e continua a fazer agora como espírito, sobretudo pelo espiritismo aqui no Brasil. Bom, vamos começar a nossa aula aqui com o nascer do espiritismo. Imaginemos nós em Paris, na cidade de Paris, na casa do professor Kardec, no dia 18 de abril de 1857, às 8 horas da noite. Era uma casa pequena, era um apartamento, em que tinham 4 apartamentos por andar. Era um prédio, se não falta a memória, só de 3 andares, em que ele estava recepcionando as pessoas que se envolveram e colaboraram para que
o livro dos Espíritos fosse escrito. Então aqui é o nascer do Espiritismo. Foi no segundo andar da Rua dos Martires, apartamento D, no dia 18 de abril de 1857, ali estava o casal Rival. Como vocês sabem, o nome real de Allan Kardec, de batismo, é Léon Hippolyte Denisard Rival. E da esposa dele, que era professora, Amélie de Lacombe Boudet Rival. Enfim, estavam recepcionando os convidados dentro daquela modéstia e daquela simplicidade. Entre os convidados haviam as adolescentes senhoritas Boudin, por volta de 15 e 16 anos, Caroline e Julie, que eram as médias de primeira linha no trabalho do professor. Eram essas duas meninas que realmente produziram, através da psicografia mecânica e antes de uma cesta que levitava e tinha na ponta da cesta um giz e escrevia, que foram os instrumentos de comunicação dos espíritos. Estava também Ruth Jaffé, que era também adolescente, e o que Allan Kardec perguntava e as meninas Boudin respondia, ele repassava para a Ruth Jaffé e cruzava as informações das Boudin com a Jaffé. E também havia outros médios para os assuntos mais espinhosos, como a senhora de Plemazon, as senhoras Rouget e Clamant e o casal Roustan. E finalmente a senhora Hermance Dufault, que trabalhou muito na segunda edição do Livro dos Espíritos. Porque esse livro ele começou com 500 perguntas em 1857, mas em 1860 ele tinha já 1059 perguntas. Ele foi bastante ampliado. Nesta memorável noite, o professor Kardec, presente os que colaboraram na publicação, e fez um discurso historiando as etapas que seguiram desde o início dos trabalhos, que foram em 1856, justamente em janeiro de 1856, e em um ano ele escreveu o Livro dos Espíritos, com 2 reuniões semanais na casa da família Boudin, e um ano após ele publicou. E encerrou a fala convidando a todos a orarem, e como disse, para um preito de gratidão à providência que nos concedeu a felicidade de laborarmos no seu plano de amor à humanidade. Ele tomou isso como um privilégio e não deixou de ser. Então, eis aí a pequena comemoração. Depois teve um vin d'honneur, um brinde, né? Como os franceses fazem sempre, não é? Um brinde, e a comemoração encerrou-se com o discurso do professor e os agradecimentos aos colaboradores. Como nós vemos, o Espiritismo começou num ambiente estritamente familiar. Estritamente familiar. Um pai, uma mãe, os pais, o senhor Boudin, a mãe, a Clément Boudin, que era a mãe, Clementine, e numa casa com 2 adolescentes, e tudo se passou ali. Não havia assentos, não havia grandes pessoas, não havia, enfim, nada de extraordinário. Era uma família e um apartamento de uma família tipicamente francesa. Então, o núcleo do Espiritismo é a família. Ele nasce na família. Ele nasce num anfiteatro, numa grande sala de reuniões, numa sessão plenária, numa mesa grande, vasta, com diretores, hierarquias ou instituições. Ele nasce na singeleza e no calor do amor de uma família. E assim foi. A significação desse dia. Nesse dia, cumpria-se a promessa evangélica do Consolador
ou Espírito de verdade, contida no nosso Evangelho de João, capítulo 14, em que consta em João que Jesus diz que vai enviar um Consolador, o Espírito da verdade, que relembrará tudo que ele disse, ele, Jesus, e que incluirá novos ensinamentos. Isso foi há 2000 anos atrás, praticamente, que essa profecia de Jesus agora se realizava. Então, o Livro dos Espíritos é a referência textual de uma nova fase da evolução humana. Por quê? Porque ele vem cumprir uma nova etapa da evolução humana, sucedendo Jesus. Não no sentido da figura crística de Jesus, mas sucedendo Jesus no sentido de atualizar as informações de Jesus dentro de uma cultura moderna, né? Ele não é um livro comum, que pode ser lido como uma obra de literatura que a gente lê na cama, uma crônica, um romance, um comentário, uma matéria jornalística. É um livro, ou uma poesia, é um livro realmente que só tem conceitos. E nós temos que estudá-lo 1, 2, 3, e quantas vezes nós mais estudarmos, mais nós vamos descobrir novos conceitos e novos fundamentos. Essa obra é fundamentalmente de estudo. Então eu conheci um amigo que dizia: hoje já li, vou ler 10 perguntas por dia do Livro dos Espíritos. Tá. Falei, ótimo, são 1019, 1000 por 10, e 100 dias eu li todo o Livro dos Espíritos. Ele me entende que isso não é para ler assim. Isso é para buscar os conceitos, a significação, refletir, tirar as consequências, as ilações, buscar a aplicação. Enfim, é algo muito abrangente, muito profundo. Não é alguma coisa de memória, de repetição ou de produtividade intelectual. É de compreensibilidade. Então é um pouco difícil. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos envolve a reavaliação dos juízos de valores morais, né? Os critérios de bem, os ensinamentos evangélicos de Jesus. Ele envolve a filosofia da vida, sobre o sofrimento, a dor, as privações, a felicidade. Ele envolve o interrelacionamento social, a nossa relação com os outros, com o próximo. Ele envolve a concepção de Deus. Enfim, é um livro psicologicamente abrangente e comportamental, que à medida que nós vamos absorvendo o Livro dos Espíritos, nós vamos mudando nossos valores. Isso afeta a nossa atitude psicológica da vida, e mudando a nossa forma de reagir psicologicamente à cólera, à ira, ao ciúme, à inveja, ao sofrimento, à provação, às perdas, aos transtornos que a gente possa passar. Isso nos coloca numa nova forma comportamental em relação ao mundo, em relação ao próximo. Não é como a psicanálise, que se atém apenas a um estudo que vai até o inconsciente nosso quando nós estamos encarnados. Ele vai muito mais além do que a psicanálise. Ele vai ao espírito, que é mais além do que esse inconsciente da nossa encarnação. Então ele atinge o nosso espírito. Daí a importância dele, que ele vai nos modificar moral, e modificando moral, nos modifica psicologicamente. Bem, sobre a significação desse livro para a doutrina espírita. Sobre ele se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele que é a base da doutrina espírita. Sem ele não há doutrina espírita. E as pessoas também não entendem isso. Ele é a pedra fundamental do espiritismo. Ele é o marco inicial. O espiritismo surgiu com ele.
e com ele se propagou e se impôs e se consolidou no mundo. Até o advento do Livro dos Espíritos não havia espiritismo. Havia espiritualismo, neoespiritualismo, a gente vai ver uma série de teorias espiritualistas, mas não havia o espiritismo. Ele bem reflete os dizeres do Espírito da Verdade para Allan Kardec, numa consulta que ele fez em 12 de junho de 1856. Isso está em Obras Póstumas. E os Espíritos de Verdade, que é Jesus, é o pseudônimo de Jesus, diz para o professor Kardec: a missão dos reformadores, no caso Allan Kardec, é prenhe de escolhos, que tem um erro, de problemas, escolhos, são pedras, e perigos, rochas, previno-te que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, o Espírito de Verdade diz que ele vai abalar o mundo inteiro com essa concepção. Prenhe é de prenhe, grávida, a mulher prenhe, é cheia, rico, a mulher está prenha, está grávida, é rica, é cheio de problemas, cheio de escolhas. Isso é a linguagem dele, eu não pude mudar. Antes do Livro dos Espíritos, não havia o espiritismo, como nós dissemos. Nem mesmo existia a palavra espiritismo. Quem criou a palavra espiritismo foi Allan Kardec. Falava-se espiritualismo e neoespiritualismo, mas sem uma concepção bem definida e sem um estudo sistemático. Os fatos espíritas que sempre existiram, e a Bíblia, a cada dia tem um fato espírita, para quem quiser ler a Bíblia, vocês vão ver que ela é rica em mediunidade e fatos espíritas. Aliás, não haveriam os profetas se não houvesse a mediunidade. Não haveria as revelações, as orientações de toda a sorte, se não houvesse a mediunidade. Então, a Bíblia é um modelo para nós da riqueza dos fatos espíritas. Mas esses fatos eram interpretados de maneiras diversas, de acordo com a religião A, a religião B. Mas depois que o professor lançou a publicidade, o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz se fez nos horizontes psíquicos e psicológicos do mundo. Então, é a primeira vez que os fenômenos espíritas, ou a primeira vez que os fatos espíritas, é a primeira vez que essa inter-relação nossa com o mundo dos espíritos, e daí toda uma série de informações que os espíritos nos trazem, é a primeira vez que isso é levado à publicidade com a edição do livro. Então, o Livro dos Espíritos, ele está aqui, ele é a base, é a viga, é a coluna mestra da doutrina espírita. Isso não é pouco, não. Isso é tudo, né? Bom, Deus, ele promove a evolução nossa, a evolução espiritual da humanidade, enviando espíritos esclarecidos, que são os Cristos, os Messias, os avatares, enfim, depende da religião que o indivíduo adota. Então, o Livro dos Espíritos, ele está inserido num processo de criação inteligente evolutiva de Deus que se manifesta em 3 ondas. Uma onda, primeira, segunda e terceira. Vocês têm que entender assim essa visão agora, que é uma visão histórico-evolutiva, de contexto de cultura evolutiva, de contexto de aperfeiçoamento espiritual. Jesus não veio para ficar na cruz como isso aqui existe. Ele faz parte de um processo histórico evolutivo. Ele é o ápice desse processo histórico, que começa ainda em Moisés. Então Deus, para produzir a evolução da humanidade,
no caso a humanidade ocidental, porque a humanidade oriental tem o Senhor Krishna, tem Buda, tem outros Cristos também. No nosso caso, o primeiro influxo, a primeira onda, foi a onda mosaica, ou seja, o que Allan Kardec chama de reveladores religiosos, que são esses espíritos privilegiados que vão produzir as ondas de evolução espiritual. Entre os hinduístas, esses espíritos privilegiados são chamados avatares. Avatar, do sânscrito. Sânscrito vem a palavra avatara, de ava, para baixo, e tri, passar, ou seja, passar para baixo. São os espíritos que alcançaram a união divina e depois voltam à Terra para ajudar a humanidade. Eles passam para baixo, eles descem. Ava para baixo e tri, passar. Então são os avatares, ou são os Cristos, ou são os Messias. Em cada encarnação desses espíritos, a sua influência espiritual pode ser figurada como uma onda. Então a primeira onda, dentro desse processo que vai culminar com o Livro dos Espíritos, é a onda do Moisés. E o modelo contido nos ensinamentos de Moisés, basicamente, são os 10 mandamentos, que vêm da sua própria mediunidade. Dos outros livros, pouco se sabe. Se foi Moisés que escreveu, provavelmente não. Mas esses 5 livros mosaicos, que é o Pentateuco mosaico, constituem os que os judeus chamam de Torá. Vocês já viram? Eles têm um rolo, que na época era um pergaminho, né? E rolavam os 5 livros mosaicos naquele rolo. Já viram o rolo? Alguém viu o rolo? Então, nas cerimônias religiosas, eles beijam o rolo, eles celebram o rolo, eles recebem aquilo com uma instrução divina, que é a Torá. Os 5 livros que compõem a Torá são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros mosaicos. A primeira onda, então, são os 10 mandamentos. Está claro isso? Primeira onda para tirar o povo, né, do politeísmo, do paganismo, né, confundindo Deus com a criação. Deus é o Criador, a criação é produto de Deus, e o paganismo confunde a criação com Deus. Então, essa aqui foi a primeira onda, os 10 mandamentos mosaicos, que modificou radicalmente o mundo de então, sobretudo pelo monoteísmo e pelos valores que Moisés passou. A segunda onda espiritual nos chega por Jesus. Mas para que essa segunda onda chegasse, ou seja, era necessário que os conhecimentos bíblicos fossem sendo sedimentados através dos séculos, que os espíritos fossem reencarnando, morrendo, desencarnando e reencarnando e amadurecendo espiritualmente. Então isso demora séculos. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa, uma parenta minha, disse: o mundo é uma desgraça, está tudo errado, você viu aquilo. Eu falei: minha filha, isso aí é questão de tempo, porque o que está tudo errado vai desencarnar, vai reencarnar e vai corrigir. O tempo é amigo nosso, o tempo é fator de evolução. Se você só quer ver a vida presente, você vai ver desigualdade social, desequilíbrio de riqueza, miserabilidade e fome na África, injustiças, corrupção, crime, homicídios, toda uma sorte de desregramento. Mas esse é um processo temporário, porque a finalidade do homem é o aperfeiçoamento espiritual. O que ele não cumpre numa encarnação, ele cumprirá na outra. Então não reclame do mundo, porque se você reclamar do mundo, você está reclamando da justiça divina, porque a justiça divina é que está regendo esses desequilíbrios.
existe na medida que a justiça divina permite. É uma equação em que tem o desequilíbrio, tem um fator negativo. Mas esse fator negativo é temporário, até o indivíduo produzir uma modificação na sua natureza. E no caso dos judeus, os 10 mandamentos demoraram mais ou menos 5 anos sedimentando as diversas encarnações, para que eles ficassem sensíveis e, eu diria, suscetíveis à mensagem que viria por Jesus, os ensinamentos evangélicos. Então, nessa segunda onda, que é Jesus, surge ela inicialmente com uma tradição judaica cristã, cujo modelo crístico é Jesus. Os primórdios do cristianismo é o neo-judaísmo. Está claro, hein? Entre os próprios apóstolos haviam os judaizantes. Tiago, por exemplo, era fortemente judaizante. Paulo, que não era apóstolo, mas que vinha de uma ortodoxia do sinédrio, uma ortodoxia do clero judaico, era fortemente judaizante. Então eles tinham problemas de comer carne ou não comer carne, de vísceras, como os judeus tinham. Eles tinham o problema da circuncisão. Então, os primeiros cristãos, naquela época, seriam só os judeus. A mensagem de Cristo não atingiria os não-judeus, os pagãos, os gentios, etc. Então havia esse fenômeno da influência do judaísmo e da tradição do judaísmo nos cultos dos primeiros cristãos. Então, tinha que dissociar essa situação, essa herança judaica, para o cristianismo entrar na sua própria identidade. Isso levou muito tempo. Mas com o tempo o Evangelho assume o papel de a codificação da revelação cristã. Talvez nos anos 100, no primeiro século, depois de Jesus, obviamente. E ganha um corpo por si mesmo, ganha a sua identidade, expande-se para mais além das raízes judaicas e independentemente forma agora o cristianismo. Aí vem a segunda onda, que são os evangelhos. Está claro isso aí? Eu queria que vocês entendessem essas coisas, porque a história é uma continuidade de fatos, em que os fatos passados sedimentam os fatos atuais, e os fatos atuais sedimentarão os fatos futuros. Se existe hoje a vacina, é porque alguém descobriu o micro-organismo, é que alguém descobriu as proteínas que causam uma reação imunológica quando administrada no indivíduo. E essa reação gera um anticorpo, e esse anticorpo inibe o vírus. Quer dizer, o processo de conhecimento é uma aquisição constante ao longo dos séculos. Como o processo religioso e evolução espiritual é essa aquisição. Não se pode comparar o cristianismo com o judaísmo. São duas ondas diferentes, são duas etapas, são duas culturas, são dois grupos de espíritos encarnados em fases diferentes de evolução moral. A terceira onda é a onda que culmina nesse dia de abril, na casa de Allan Kardec, do professor Rival. É o Espiritismo. Assim como em Moisés prenunciava-se a vinda do Messias, há muitas profecias sobre o advento do Messias na Bíblia, assim os evangelhos prenunciam a vinda do Espiritismo. E nos evangelhos de João, o Espiritismo é chamado de Consolador ou de Espírito de Verdade. O novo código surge sob o comando direto do Espírito de Verdade, aqui, o Espiritismo, que é o pseudônimo do próprio Jesus. Seus intérpretes e mensageiros são os espíritos superiores, que são os espíritos que reúnem a um só tempo a ciência, a sabedoria e a bondade. Na classificação, na escala espírita de Allan Kardec, os
espíritos superiores são os mais elevados que eles só são os espíritos puros, que já não mais encarnam propriamente. Mas esses espíritos, eles reúnem ciência, sabedoria e bondade, e são eles responsáveis, são os didatas, né? São os docentes, são os professores que vão passar esses novos ensinamentos. E o responsável pela fidelização e transcrição dos ensinamentos é Allan Kardec. Então, Allan Kardec que vai agrupar essas mensagens passadas via médios pelos espíritos superiores e organizar então um corpo de ensinamentos que é a doutrina espírita. Ele não é o autor, ele é o compilador, ele é o organizador editorial, né? Há livros aí que tem 100 colaboradores, né, sobre um assunto. Esses 100 colaboradores, às vezes tem um organizador editorial, que ele colige, né, ele junta esses artigos e publica e faz uma revisão editorial, etc. e tal. Então, Allan Kardec, e ele é o fidelizador, o transcritor ou o codificador, use o nome que quiser. Eu prefiro usar o nome de organizador editorial, que é o nome que a gente usa em bibliografia, né? Ao contrário dos seus predecessores, a terceira onda não está individualizada, não apresenta uma personalidade encarnada como Moisés e Jesus. Não tem Moisés, não tem Jesus, é uma inteligência formada de milhares de espíritos. É um ser coletivo, miríade de espíritos. Assenta-se sobre o livro dos espíritos, como a primeira onda sobre Moisés e a segunda sobre Jesus. Então, essa terceira onda, ela tinha que ser uma onda em que já não viria mais ninguém encarnado passar isso. Houve uma época que precisava, mas nesse momento, nessa terceira onda, não há necessidade de estar alguém encarnado passando os ensinamentos. Por quê? Porque há uma inter-relação perfeita, uma compatibilização perfeita entre a segunda e a terceira onda, entre Jesus e o Espiritismo. Então o Espiritismo não vem recriar nada, ele apenas vai espelhar a segunda onda, que é o cristianismo. Tá claro? Então não precisa vir mais nenhum ser encarnado, ele tem que ser algo coletivo, algo que vem de sexos, etnias, raças, pessoas de nível social, cultural diferentes, enfim, é algo plurimorfo na sua origem, mas bem definido no seu finalismo doutrinário. Então, essa onda, elas têm uma continuidade, sobretudo, agora sim, a terceira com a segunda. Cada onda, ao acabar do seu movimento, fecha-se com a síntese e a recapitulação de todos os seus conhecimentos, qual aula de revisão de um curso. Quando fecha o mosaísmo é a síntese da cultura de uma época. É como se nós estivéssemos num curso. Nós terminamos o terceiro ano fechou para nós com a síntese de tudo aquilo que nós aprendemos nele. Mas agora nós vamos para o quarto vai ser diferente. Então, cada etapa de conhecimento, cada etapa evolutiva, ela é a síntese e, eu diria, a súmula de todos os conhecimentos da época, né? Mas esses conhecimentos servirão de base para a nova onda. Tá claro? Porque se nós hoje temos um foguete subindo levando um satélite, não é isso, Humberto? Humberto, olha para cá, não é? Então, a gente sabe que aquele foguete que leva o satélite, ele tem o quê?
a lei da propulsão. Onde é que está essa lei da propulsão? Está na mecânica newtoniana, está nos anos 1500. Toda ação gera uma reação igual e contrária, né? Então ele tem que ter uma força para sair da Terra. Por quê? Porque matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância que separa. Então, para sair da Terra, da atração, da gravitação terrestre, ele tem que vencer essa energia, essa força. Então, se o foguete subiu, é porque existiu um Newton em 1500 já produzindo essas leis da mecânica. Então, é a base das nossas leis espirituais, é a base da nova onda. Essa linha de continuidade inteligente, formando espíritos moralmente mais perfeitos, e é do próprio plano evolutivo da inteligência de Deus. Quando nós entendemos isso, nós entramos num estado de paz muito grande. Nós entendemos que as coisas têm uma continuidade, elas não são interrompidas. É mentira, é falso, é um processo de crescimento, como Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Isso ele disse, ele mostrando que a nossa busca, evolução, é perfectibilidade. O que é perfectibilidade? É a nossa elevação cada vez mais espiritual. Então, nós não podemos criar esses interstícios entre o Velho e o Novo Testamento. É um absurdo, né? Às vezes eu viajo, vou para o hotel, pego assim, o criado mudo, tem uma Bíblia, só Novo Testamento. Já viram? O que é isso? Mataram o Velho? Mas o Velho é que gerou o Novo? É a tradição judaica cristã? Como é que é isso? Enfim, essas separações, eu diria que seria essa compartimentização dos conhecimentos, ela foge a esse continuismo, a esse finalismo, a essa evolução, a essa inteligência divina. A Bíblia é a síntese da antiguidade, do mundo mosaico, tá? O Evangelho é a síntese do mundo greco, romano, judaico, que é a época de Jesus. Greco, romano, judaico, tá claro? Grécia, Roma e Jerusalém, Israel. O Livro dos Espíritos, ele é a síntese do mundo moderno. Ele vem exatamente em cima da nova física, das novas leis, dos novos conhecimentos. Ao contrário dessa onda mosaica, a evangélica apresenta-se conceitualmente pronta e acabada, porque Jesus deixou a coisa pronta e acabada, e espiritualmente amadurecida, tudo pronto por Jesus, preparada por Jesus, para ser objeto da interpretação da filosofia e da explicação da ciência espírita. Ou seja, esses ensinamentos crísticos, eles vão ser objetos da interpretação da filosofia espírita e da ciência espírita, que é fundamentalmente o estudo da mediunidade. Daí se dizer, o espiritismo é a redivivescência do cristianismo, nada aduz ou suprime ao que Jesus disse. Está claro isso? Está claro? Por isso que não precisa vir mais ninguém. Já veio. Jesus já veio, já resolveu. Nós temos que abrir agora a Bíblia e estudar os evangelhos. Então a primeira onda de Moisés foi aqui, essa. Pois desceu, veio de Jesus. Veio aqui. Mas a do Espiritismo, ela se superpõe a de Jesus. Ela não é uma terceira onda em separado. Ela é uma superposição de ondas, cuja onda do Cristo, cuja onda do Evangelho é a formação da onda do Espiritismo. Ou seja, a onda de Jesus, os conhecimentos evangélicos, está superposta à onda do Espiritismo. Está claro isso? Então vocês estão caminhando para o cristianismo conosco. E o Espiritismo
a proposta dele é o caminho para o cristianismo. Vocês às vezes acham que o espiritismo é ver os espíritos, aparição, materialização, fenômenos físicos, poltergeist, transporte, né? As pessoas têm uma ideia errada do espiritismo. O espiritismo é o cristianismo, ele caminha para isso e ele veio para isso. Esses fatos espíritas, os fenômenos, são apenas detalhes ou pequenas etapas num grande caminho evolutivo cujo final e horizonte maior é o cristianismo. Então houve essa dúvida: se o espiritismo é a redivivescência do cristianismo, perguntaram, Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, está claro? Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Se o espiritismo é o cristianismo, qual a razão então do espiritismo, já que existe o cristianismo? Aí vem a resposta dos espíritos. Jesus empregava a miúde, frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares, com aquela cultura, né? A linguagem de Jesus era muito rica em palavra, porque o vocabulário hebraico devia ter no máximo 3.000 vocábulos. Era muito pobre. Então uma palavra tinha diversas significações, né? Tinha diversas significações. Quando se diz que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um cabo ou o camelo passar no buraco da agulha, é porque cabo e camelo tinha a mesma significação, de acordo com o contexto do vocabulário, do contexto do discurso hebraico. Era cabo que eles queriam dizer, era um cabo, era um pedaço de linha, não era o camelo, não, porque senão estava interditado a evolução ao rico. O rico era um sujeito maldito por ser rico. Enfim, então eram os tempos e os lugares. Então tinha que mudar isso. Faz-se mister agora a verdade se tornar inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, as leis divinas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que praticam. Isso é triste. Pouca gente lê a Bíblia, pouca gente o que lê entende a Bíblia e menos gente ainda pratica a Bíblia. E acha que sendo espírita está num plano superior à Bíblia, quando o próprio espírita verdadeiro é o verdadeiro cristão. Bem, aí dizem os espíritos: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, porque tudo isso todo o cristianismo foi adulterado, criando hipocrisia, criando toda uma série de poderes temporais, criando toda uma série de mistificação. E desmascarar os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então ficou difícil. Ficou difícil por quê? Porque o espiritismo
ele vai bater de frente contra os que manipulam o cristianismo. Hipocrisia, rituais, teologias, enxertos doutrinários, promessas, absolvições. Então ele vai bater de frente contra todos esses que Jesus diz que plantaram a árvore que meu pai não plantou, e que será arrancada e jogada ao fogo. Então nós espíritas vamos bater de frente. Nós não queremos bater de frente com ninguém, porque nós queremos viver num clima de amor, e é isso que nós vamos viver. Esse é o nosso trabalho, viver no clima de amor e paz. A gente trabalha para isso. Mas o fato de nós expormos tudo isso vai bater de frente com os interesses de outras religiões, porque as outras religiões desconhecem que nós somos cristãos, né? Dizem que somos kardecistas, né? Fazem um deslocamento lá para o Kardec. Nós não somos kardecistas, nós somos cristãos. Então nós vamos bater de frente com esses interesses de poder que o homem secularmente se vale da religião para submeter e subjugar o povo. Então o Espiritismo veio para abrir esses horizontes e restabelecer o que foi deturpado, o que foi deformado. Por isso a nossa missão é justamente guardar essa coerência naquilo que Jesus nos passou e conhecermos o que Jesus propôs. Essas palavras aqui, ó, confunde-se com uma mensagem dada pelo Espírito da Verdade em 1860 em Paris. Diz assim: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Amai-vos. Nós temos que ter amor. A aula passada nós falamos sobre isso, não foi, Fábio? Sobre o amor em nós, que é a coisa mais bonita que a gente possa conseguir é a capacidade de amar, de perdoar, de compreender, de ser tolerante, de ser uma criatura de boa índole, de ser uma criatura paciente, não é? A coisa que o maior prêmio é aquilo que Jesus disse na aula passada: aquilo que meu Pai me deu é a maior coisa que possa ser dado, e ninguém do mundo poderá arrebatá-la. Aí eu falei, não foi, Lourdinha? O que o Pai deu a Jesus, que é a maior coisa do mundo? O amor dele. Esse amor que nós temos que ter, o amor de Deus. Então o Espírito da Verdade diz: amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Nós temos que estudar. Temos que estudar, não tem jeito. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Olha aqui, ele fala de espírita e já cai agora no cristianismo. De espírita ele passa para cristianismo, né? Encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então no cristianismo estão todas as verdades. Essas confusões que existem em relação ao mundo cristão, como também no mundo espírita, não são propriamente nem do cristianismo, que é uma doutrina toda ela de amor e caridade, como também não é do espiritismo, que é uma doutrina também toda da lei do amor e da caridade. E os problemas do espírito, do espiritismo ou da casa espírita são dos homens, mas não da doutrina. Então nós temos que separar a pessoa da doutrina, o que Jesus ensinou daquilo que o indivíduo interpreta. Então a proposta do Espiritismo é a fidelização da interpretação dos evangelhos. É isso que ele vai fazer, porque ele é os evangelhos, é a terceira onda. Bem, o Livro dos Espíritos, nós estamos falando dele na produção das demais obras da codificação. Allan Kardec, no período que vai de abril de 57 a março de 69, 12 anos, quando sua encarnação,
tinha codificado as seguintes principais obras. Você vê que em 12 anos, como é que ele conseguiu escrever isso em 12 anos? Não dá para entender. Eu não entendo. Eu não entendo. Honestamente, porque eu entendo Freud, eu tenho a obra completa do Freud, a Standard Edition, são 20 e poucos volumes, mas Freud viveu até 80 anos e lambada e produziu desde a sua juventude. Eu entendo Jung, que tem obras imensas, Jung foi aos 90 anos. Mas o Kardec, em 12 anos, produzir isso, ele produziu relativamente mais que Freud e que Jung, com as obras completas de um e de outro. Então ele produziu o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro. No ano seguinte, em janeiro, ele começa a Revista Espírita. Foram 12 números, 12 anos seguidos, sem faltar um mês, e era mensal durante 12 anos. Eu não sei como é que ele conseguia isso, e nunca atrasava. Também não dá para entender. O Livro dos Médiuns, que é a parte experimental do Espiritismo. Depois a parte evangélica, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, que é um livro que fala das penas e absolvições, não é isso? O céu e o inferno para os espíritas é justamente a nossa capacidade de gerar o bem no céu ou gerar o mal indo para o sofrimento. A Gênese, que é um livro que fala sobre a origem das coisas, um livro de conteúdo científico. E depois do falecimento dele, em 1869, vieram as obras póstumas. Tudo bem. Então essa foi a linha de trabalho do professor Kardec. Está claro isso para vocês? Se alguém tiver dúvida, que agora vai entrar a parte difícil. Quero saber se eu posso ir um pouquinho ou se eu deixo para a semana que vem. Porque se vocês não aprenderem, eu dancei também. Se vocês não saírem aqui voando, eu perdi o meu valor. Eu sou um professor fraco. Eu não passo as coisas. Aí que vai entrar na parte difícil. Como é que eles vão articular agora o Livro dos Espíritos? Como é que eles vão fazer? Eu vou andar só um pouquinho, porque aí é uma coisa espinhenta. Vocês me desculpem. Quem tiver dúvida, pergunta. Para escrever o Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve que ter uma linha de pensamento e uma didática muito bem feita. Sabe? Nós chamamos, ele tem que pesquisar, ele tem que alinhar essa pesquisa. A pesquisa dele eram as mensagens que vinham de milhares de centros espíritas. Ele tinha que alinhar essas mensagens, ele tinha que ler, ele tinha que levar os médiuns, ele tinha que consultar os médiuns, ele tinha que obter a resposta dos médiuns, ele tinha que cruzar isso com 1, 2, 3, um número maior de médiuns. Era um pesquisador. E ele tinha que expor isso de uma maneira clara, para não deixar dúvida ao leitor. Então, a primeira ponto da didática dele é que ele escolhe o método da pergunta e resposta, que é chamado maêutica. Maêutica, isso vem dos gregos, tá? É Sócrates. Porque você pergunta e responde, então não tem como divagar muito, né? É uma coisa complexa. Então a primeira didática dele é a maêutica. Ele vai fazer perguntas e respostas o máximo compactadas também. Bem, então como é que ele vai fazer isso? Não é? Ele vai aplicar um ponto da filosofia que é chamada filosofia geral, ao estudo, à pedagogia, ao ensino e à didática. É claro que ele não faz isso sozinho. É claro que os espíritos orientam ele. É claro que o trabalho dele não é um trabalho de fazer pergunta e receber resposta dos espíritos. Muitas das perguntas, os próprios espíritos
discutiam com ele o tipo de pergunta que ele devia fazer. É um trabalho de interação de mentes, da mente dele com a mente dos espíritos. Então, quando nós aplicamos a filosofia geral, nós buscamos a verdade e utilizamos um método. Tem o método da física, o método da matemática, o método da química. É um processo de aquisição de conhecimento, usa um método. E usamos um pensamento lógico e cheio de razão, que é a lógica. Então, quando nós usamos um método de trabalho e usamos um pensamento articulado em ideias sucessivamente lógicas e factuais, não é? No caso, nós então usamos esses dois recursos principais que podemos aplicar na estruturação de um trabalho literário. Se alguém de vocês aí, dos meus alunos, defendeu tese, fez uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, não sei se alguém fez tese de PhD, se alguém fez tese de PhD, tem minhas palmas, nós vamos ver que a primeira coisa que o nosso tutor, ele diz: olha, Paulo, qual é o método que você vai aplicar de pesquisa? O método é esse, você vai fazer esse método para investigar esse fenômeno, no meu caso da medicina, não é? Então, ele vai nos orientando como chegar à pesquisa e o método que nós devemos aplicar para descobrir, por exemplo, um tipo de doença. Né? Então, uma tese, ela tem o seu método de pesquisa, de investigação, tem a casuística, tem uma série de coisas. Então, o trabalho de Allan Kardec não é uma coisa como vulgarmente se pensa, perguntou, respondeu, perguntou, respondeu. Não, é muito mais do que isso, porque atrás dele estão uns espíritos superiores e atrás dos espíritos estão Jesus. É um negócio complicado, embora aparentemente tenha se tornado simples. Então, quando nós vamos estudar alguma coisa, nós temos que ter alguns princípios daquilo que vamos estudar. Primeiro, nós temos que ter o conceito do que nós vamos estudar. Conceito, que é a compreensão, a definição daquilo que nós estudamos. Exemplo, o conceito do espírito. Allan Kardec tinha que conceituar espírito. Então ele viu que os espíritos são seres imateriais. Lembram disso? Hein? Ele fez uma oposição. Ele dizia que o mundo é constituído de dois aspectos: de um mundo imponderável, etéreo, que é chamado espiritual, e o de mundo ponderável e denso, que é chamado mundo material. A criação dos espíritos é dualística. A criação é dualística, é espiritual e material. Então ele tinha que ter esse conceito. Então ele tinha que conceituar os espíritos. Então, os espíritos são seres imateriais. Né? Ele tinha que também aplicar um juízo desses espíritos, sobre esses espíritos, diferenciar um dos outros. Aí ele criou a tal da escala espírita e dividiu os espíritos em ordem e classe. Deu os espíritos mais baixos, né, que são os espíritos ignorantes, até os espíritos mais sábios. Né? E depois ele encadeado, tendo o conceito e tendo a classificação, o juízo, ele encadeia isso tudo, faz a análise, faz a síntese, conclui e raciocina. Por exemplo, o raciocínio sobre a causalidade das nossas ações e seus efeitos no bem. O que é isso? É a lei da causa e efeito. Então, quando ele conclui pela lei da causa e efeito nesse caso. Então, esse problema do que eu estou dizendo hoje é um problema que me afeta particularmente. Eu vou descer porque eu fico triste com isso. Nós temos aí as cotas nas faculdades.
pega a faculdade pública, pega um pessoal que são os nossos irmãos negros, diz que tem 10%, 20%, colocar na faculdade de medicina. Ou minorias raciais, coloca lá. Ou pobres. Pessoal, como é que vai colocar esse pessoal nosso irmão, se eles não têm conceito, não tem uma base de estudo, de curso de segundo grau, não conhecem física, não conhecem química, não conhecem biologia, não conhecem matemática, vêm de uma escola que nunca tiveram aula de filosofia, que o professor faltava, que passava automaticamente sempre para o governo dizer que tem tantos mil alunos matriculados. Isso é um massacre. Aí depois cria um preconceito dizendo que são burros, que é isso. Pelo contrário, são mais inteligentes que a gente se nós deixarmos andar. Como diziam que as mulheres eram burras no início do século ainda 19, elas nem votavam no Brasil antes do Estado Novo, e elas hoje são líderes em diversas coisas, inclusive presidentes. Então não dá para pegar uma pessoa sem conceitos, sem base e colocar para estudar. Não vai conseguir estudar. Aí vai dizer que não tem preparo, que isso, que aquilo. Não, tinha que fazer aquilo. Isso é um problema pessoal meu. Como nos Estados Unidos a gente faz. É no college. Alguém que estudou lá conhece. A gente termina a high school, que é o ensino médio, segundo grau. Terminou o segundo grau, é high school. Depois de terminar a high school, nós vamos fazer levar nossas notas, lá as notas são federais, é um tipo Enem deles, e oferecemos a diversas faculdades o nosso currículo escolar. E a faculdade nos admite, aquela, pelas nossas notas. Então nós vamos ficar 2 anos naquela faculdade, recapitulando física, química, biologia, matemática, português e pau em cima, pau no burro. E ali o estudo é duro, porque vai depender da minha nota no college, se eu vou ter condição de entrar naquela faculdade, ou em outra melhor, em outra pior. Se eu tiver uma nota imensa, altíssima, eu vou para Harvard, eu vou para Cambridge, eu vou para o MIT, que são para Stanford, são as faculdades de elite. Mas eu fiquei 2 anos antes de entrar na faculdade estudando. Por que a gente não tem um college aqui? Que empurra nesse vestibular, estúpido, nem é vestibular, tem faculdade que é dissertação. Eu entrei na faculdade, como é que foi a prova? Não, foi uma dissertação. Falei, não tem biologia não? Não tem física? Não tem matemática? Não precisa. Falei, como é que vai ser? Que dissertação é essa? Que aluno vai ser esse? Não tem esses conceitos. Volta um pouquinho, Fábio. Não, volta. Não, volta para trás. Não tem isso aqui, ó. Conceito. Não tem conceito sobre um conhecimento. Não pode, tendo conceito, não pode diferenciar o conhecimento. Não tem juízo. Se não tem juízo, não pode articular as ideias para chegar a uma conclusão. É o raciocínio. Mas Allan Kardec, isso que é o nosso problema, né? Vamos subir um pouquinho. É um problema político, né? A educação é um problema político. Mas essa formação desses princípios do articular o pensamento, do conceito, de dirigi-lo de uma forma racional, é o que nós chamamos lógica da forma, ou lógica formal. Bom, o professor aplicou a lógica formal. Essa aí, do pensamento. Quando? Quando ele disse assim, todo efeito tem uma causa. Lembram disso? Efeitos inteligentes têm causa inteligente. Está claro isso? Lembram disso? Ele via a mesa girar, a mesa turnando, tablet turnando, aquelas mesas que variavam, batiam, subiam, respondiam às perguntas, as cestas respondiam às perguntas inteligentemente. Então, por trás daquela resposta tinha que ter uma causa. E se a resposta era inteligente, era uma causa inteligente.
Então ele aplicou um princípio do pensamento lógico que se chama axioma. Ou seja, o axioma é uma proposição que eu não preciso demonstrar, porque no teorema eu tenho que formar a hipótese, no teorema, não é isso? Todos os ângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Oh, andou. Então, é a minha hipótese. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tudo bem. Então, eu vou demonstrar isso. Eu tenho que demonstrar. Então, eu começo a fazer minhas articulações, hipotenusa, ângulo tal, isso, tal, seno, cosseno, e vou andando e demonstro. Então, a matemática eu preciso demonstrar. O fenômeno físico eu preciso demonstrar. Enfim, todas as ciências têm uma demonstração através de equações, fórmulas e das suas leis. Mas uma verdade que eu não preciso demonstrar é essa aqui, ó. Todo efeito tem uma causa. Eu preciso demonstrar que todo efeito tem uma causa? É uma verdade em si mesmo. O que a gente não precisa demonstrar é o chamado axioma. Então o professor logo pegou o axioma e foi logo levar isso para justificar na pesquisa dele os fenômenos mediúnicos, não só os fenômenos físicos, como os fenômenos inteligentes. Está claro isso aí? Né? E ninguém pode questionar, não dá para questionar. Se a mesa gira, se a cesta escreve, se a mão do médium, que é analfabeto, muitas vezes, escreve coisas que ele jamais pensou, então nós temos que ver que tem uma outra força acima disso. Eu vou terminar porque vai ficar mais pesado, eu não quero pesar. Mas eu queria só terminar isso de hoje, para vocês entenderem. Vamos seguindo a nossa linha. Dizem que Allan Kardec foi o maior médium brasileiro. Allan Kardec não, Chico Xavier. Mas Chico Xavier não escreveu um livro. Desmerece ele? Não. É um médium excepcional. Mas se os chiquistas souberem que eu disse isso. Mas, pessoal, ele não escreveu um livro. As 450 produções dele são mediúnicas, são de psicografia. Ele escreve coisas que a gente tem que pegar o dicionário e ler. Volta e meia eu tenho que pegar dicionário, porque eu não entendo o que está lá, de tão profundo que é. E olha que eu estudo. Então, são coisas... A primeira obra dele, chamada Parnaso de Além Túmulo, que é uma antologia de poetas parnasianos e outros estilos da poesia, ele fez quando tinha, acho, 21 anos. Acho que era 21 anos. Ele morava lá em Pedro Leopoldo, trabalhava como caixeiro no armazém, secos e molhados. Ele não tinha instrução nenhuma, ele não podia escrever Olavo Bilac. E está no estilo literário do Olavo Bilac. Pega uma crítica, um crítico literário e é Olavo Bilac. Então, e só para terminar uma boa piada sobre Chico, sobre isso, sobre esses efeitos inteligentes que vão gerar aí a doutrina espírita, um fato interessante é que o Chico, durante muito tempo, ele psicografou Humberto de Campos. Humberto de Campos era um dos príncipes da literatura brasileira. Quem conhece isso? Da Academia Brasileira de Letras, era um homem inteligentíssimo, tinha obras belíssimas. E ele tinha um grande amigo dele, que era o Agripino Greco. O Agripino Greco era um crítico literário, difícil, mordaz, tinhoso, torrento. E lá pelas tantas, o Agripino vai a Belzonte. Aí chega em Belzonte, está no hotel, e o Chico está lá no Centro Espírita. Isso que eu estou dizendo está no jornal Globo da época, tá? É matéria jornalística. Aí está lá no Centro Espírita. Aí vão
no restaurante do hotel onde está o Agripino Greco e diz: olha, Agripino, vai lá com a gente que você vai ver uma mensagem do teu amigo Humberto de Campos. Falou: não, vou meter nisso, sou católico, vou meter com o espiritismo, que é isso, já basta a confusão. Não, vai. Aí ele escreve: estava comendo um bom frango com quiabo e de repente fui interrompido no meu repasto para ver um fenômeno de espiritismo, coisa que não é da minha religião. Mas para não dizer não aos meus convidados, nem ser uma pessoa de boa educação, resolvi aceitar o convite. Tá. Aí o Agripino chegou, estava à mesa, ele escreve, na mesa estava sentado um mulato, pequeno, mião, ao lado dele uma pilha de folhas em branco, e me fizeram sentar ao lado dele e rubricar todas as folhas. E eu rubriquei todas as folhas em branco. Bem, em seguida, aquele mião pequeno começou a escrever numa celeridade incrível, com uma rapidez que eu jamais vi. E as coisas eram tão rápidas que as folhas corriam com velocidade. As folhas com minha rubrica. Passado alguns momentos, juntaram-se as folhas e ele leu: querido Agripino, vai por ali, né? Negócio do Chico, né? Só ele faz isso, né? Além do rio Aqueronte, que é uma conversa da mitologia grega, o Aqueronte é o rio que está para lá do inferno, não é? Dentro do templo de Olimpo, que o Chico conversava muito, o Humberto conversava muito sobre mitologia grega com o Agripino, e foi falando com isso e se identificando com o Agripino. O Agripino leu aquilo, e o outro estava do lado dele, falando aquilo, e exclamou: bem, isso aí, declara para o Jornal Globo, é o estilo literário de Humberto de Campos, do meu amigo. Parece ser Humberto de Campos, o que mais me surpreende, através de um mião semi-alfabetizado. Mas essas coisas são muito complicadas para mim, e eu prefiro voltar lá para o meu hotel e comer o meu frango com quiabo. Essa é uma das histórias que a gente tem e que estão ligadas aqui ao fenômeno mediúnico, né? Bom, semana que vem nós vamos continuar para ver como é que foi feito esse pensamento. É dia 13, nós temos aula dia 13, tá? É a última aula antes do carnaval. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não? Tudo bem? Podemos fazer a prece? Então vamos à prece. Jesus, ao encerrarmos aqui a nossa aula, ficamos convosco na mensagem que nos deste sob o pseudônimo do Espírito de Verdade. E eis que vos dou um novo mandamento. Primeiro, instruí-vos. Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana
os erros que nele se enraizaram. Ficamos convosco, Senhor, para não só trazer os vossos ensinamentos tantas vezes quanto foram necessárias, mas também para evitar que o Espiritismo, embora seja o cristianismo, receba também, ou continue recebendo, pela ignorância e fanatismo de muitos, esses enxertos e essas árvores que o nosso Pai Deus não plantou. Obrigado pela aula de hoje. Estaremos juntos, felizes, no dia 13. Pedimos aqui por esses irmãos que precisam de ajuda e da misericórdia, que a bondade divina os atenda na paz e restabeleça a sua saúde, a sua confiança, a sua fé, a sua segurança, a sua esperança, enfim, que sejam ajudados, porque a solidariedade e caridade são leis do amor. Em nome da lei do amor, atenda esses nomes que se encontram nesse papel. Senhor, pedimos por esses irmãos desencarnados, aonde estiverem, que recebam também a luz e a ajuda. Pedimos pelo irmão Milton Manja, desencarnado, já há um mês, que receba a ajuda divina. E assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos com a prece que vós nos deixastes. Vamos todos com muita alegria, com muito amor e com muita felicidade elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nossa origem, nosso fim, um Pai de amor, de bondade, um Pai de misericórdia e de ternura. Vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, em nome de Jesus, e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 6 de fevereiro do ano 2012, pela graça de Deus. Amém.